A partir de agora, a gente começa a nossa entrevista ao vivo aqui no Escolha a Escola com o professor Jefferson Cassiano, do Liceu Albert Sabin. Boa noite, professor. Muito obrigado pela participação, pela presença. Eu agradeço o convite. Primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos participantes aí qual a sua formação, como que você chegou a ter aí a condição de gestor e de professor do Albert Sabin. A minha formação é na área de letras e com mestrado pela Unesp de Araraquara em estudos literários e paralelamente tenho também uma formação em publicidade e propaganda, uma atuação aí de 30 anos no mercado publicitário, 16 anos como professor e 30 anos como publicitário. Eu estou no Sabin desde 2010, coordeno a área de linguagens e também participo da gestão da escola. Bom, vamos começar falando então da estrutura, né, do Liceu Albert Sabin. Como que é o ensino médio no Liceu Albert Sabin? Bom, o Liceu Albert Sabin é uma escola que vai completar 28 anos e surgiu a partir de uma iniciativa de professores com muita experiência na área de formação, especialmente para a preparação para o vestibular de grandes faculdades, que interessados em montar uma escola de excelência em Ribeirão Preto, se uniram aí ao grupo Barão de Mauá, e há 28 anos formaram o que hoje é conhecido como Liceu Albert Sabin. É uma escola de ensino médio baseada na nossa avaliação, principalmente no relacionamento, né? Se nós fôssemos falar de um diferencial da escola, nosso ensino médio é baseado na relação muito próxima entre alunos e professores. Eu costumo brincar que a nossa sala dos professores fica na entrada da escola, né? E o acesso então do aluno é muito facilitado aos professores o tempo todo. Então esses 3 anos de ensino médio acontecem nesse ambiente. E depois há também uma experiência muito grande do Liceu Albert Sabin na preparação para o vestibular, através do que a gente chama de Sabin Med, que é uma experiência de quase 15 anos, preparando aí o jovem para entrar nas grandes faculdades, acesso a grandes faculdades, com a ideia inicial de preparar para a medicina, mas hoje alunos de todas as carreiras participam do Sabin Med. A gente tem hoje mais ou menos 1.100, 1.200 alunos. Bom, só para entender, então, o Liceu Albert Sabin tem o ensino médio nos padrões que a gente conhece tradicionalmente e tem o Sabin Med, isso, né? Que prepara para o vestibular, né? Isso, o Sabin Med é um cursinho pré-vestibular, uma tecnologia de ensino desenvolvida pelos professores, né? O nosso material é um material próprio, feito pelos próprios professores, visando aí a aprovação em grandes faculdades. A gente costuma dizer que a faculdade em que o aluno vai ser aprovado é aquela faculdade que ele quiser, né? Mas a nossa expectativa é que seja uma faculdade estadual, federal, e a gente prepara para isso. Inicialmente surgiu como uma tentativa muito bem sucedida de aprovação em medicina, num outro momento, numa outra época, focando principalmente a USP de Ribeirão Preto. Mas hoje nós continuamos tendo muitos alunos para a área de medicina, mas também engenharia, direito. O Sabin Med hoje é um cursinho pré-vestibular que atende a todas essas preparações para todas as carreiras. Tá certo, professor. Vamos falar agora especificamente de alguns assuntos que interessam muito os pais de alunos, né? A questão do hábito de estudo fora da sala de aula. Eu acho que é uma preocupação muito grande de quem tem filho em idade escolar, né? Como trazer esse hábito de estudo para casa, né? O Liceu Albert Sabin tem uma preocupação com isso. Como que o Sabin cobra a tarefa de casa? Uma das principais características da nossa escola é trabalhar para que o aluno desenvolva rapidamente uma autonomia, uma independência, uma capacidade de decisão. Isso, inclusive, é conversado com os pais nas nossas primeiras conversas. De maneira geral, a gente vive um momento em que a tutoria para o adolescente se prolonga por muito tempo. As famílias, principalmente de classe média, acabam tendo aí uma necessidade de cuidado excessivo com os adolescentes. A nossa escola busca estabelecer um contraponto, obviamente respeitando as decisões familiares, para que o aluno tome decisões. Então, por exemplo, no contraturno das nossas atividades, há atividades extras que podem ser frequentadas pelos alunos e eles podem assistir às aulas durante todo o dia, se quiserem. E essas decisões do que assistir à tarde, de que tipo de atividade participar, o aluno tem que tomar sozinho. Nós damos algumas opções e ele precisa decidir, conversando com os pais, pensando nas necessidades dele, o que ele vai fazer. A tarefa é a mesma coisa. Nós pensamos que o aluno precisa entender a necessidade a diferença entre, primeiro, estudar e ter aula. Então, ter aula não é estudar e que ele precisa, então, compensar, equilibrar o período que ele fica na escola com um estudo sistemático em casa.
mas incentivamos que ele entenda isso como responsabilidade dele como aluno. O primeiro responsável pelo processo de ensino-aprendizagem no Liceu Albert Sabin é o aluno. Não é o professor, não é o pai, não é a mãe, não é a direção, é o aluno. Curiosamente, quando ele percebe esse espaço, ele aproveita esse espaço, né? Então, a cobrança feita pela tarefa é a cobrança feita pelo aluno. Ele se sente na obrigação de fazer. E aí isso acaba funcionando dessa maneira ao longo dos anos. No começo, na primeira série, há um período de adaptação, obviamente, né? Uma conversa muito séria com os professores, mas nós entendemos que matéria dada é matéria estudada, mas essa é uma responsabilidade do aluno, desenvolvendo o que a gente entende como protagonismo. Professor, olha só, já temos aqui a participação também do André Macários, um abraço para o André, da Mariellen Mauro, o Caetano Lorenzato, a Ludmila Osório, a Olívia Pereira está perguntando o seguinte, ela quer saber com relação à grade de matérias durante o turno, né? Tem escolas que privilegiam um espaçamento maior, as matérias um pouco mais longas e um menor número de matérias por turno. O Sabin me parece que tem uma atividade mais intensa nos turnos, mais matérias por turnos, é isso? Nós temos na primeira e na segunda série seis matérias por dia, o aluno entra às 7 horas da manhã, sai meio-dia e 30, com 2 intervalos de 30 minutos entre essas atividades. A gente acredita também que esse intervalo tenha que ser mais longo, porque exatamente a carga é um pouquinho mais pesada. Cada aula dura 45 minutos. Em algumas disciplinas, como redação, as aulas são duplas. Alguns professores preferem esse desenho para o aproveitamento melhor do conteúdo. E no Sabin Med, que é o cursinho, e na terceira série, são 7 aulas por dia, vai até 1h15 da tarde, 45 minutos também. Isso no período da manhã. Nós temos muitas atividades no período da tarde também. Na terceira série, no cursinho, por exemplo, filosofia, redação, inglês, são atividades obrigatórias no período da tarde. Bom, me parece que o Sabin tem essa característica de ter uma carga intensiva, né, de matérias, porque o Sabin acredita que o estudante tem essa capacidade de absorver mais conteúdo num curto espaço de tempo. É essa a filosofia? Não, o que na verdade nós gostamos de promover é a possibilidade do encontro entre aluno e professor, né? Então as aulas são primeiramente esse encontro entre aluno e professor. Não necessariamente o aluno está em sala de aula com a lousa cheia e copiando matéria, não é essa a nossa prioridade necessariamente, né? Mas que esse encontro aconteça e que seja também uma experiência de aprendizado. Então o fato de haver seis disciplinas numa manhã não significa que sejam 6 disciplinas nem da mesma área, então ele não tem 6 aulas da área de exatas ou 6 aulas da área de humanidades. Há um equilíbrio em relação a isso e o equilíbrio também das atividades. Alguns professores que propõem experimentação, alguns professores que propõem discussão. O próprio nome liceu, né, vem dessa ideia. Por que né? liceu? Né? Por que essa, o liceu essa colocação? A ideia do liceu, que nasceu lá na Antiguidade Clássica, ligada aí a corrente aristotélica da filosofia, era um espaço para o pensamento e a discussão, principalmente em campo aberto, né? Passeando pelo jardim, conversando. Aristóteles tinha essa preferência, né? A chamada escola peripatética, né? E lá a gente tem exatamente essa característica. Não é nada incomum ver professores da área de linguagem, de filosofia, de história, ou mesmo de outras áreas, de biologia, caminhando pelos corredores e pelos jardins do Liceu Albert Sabin, que é uma escola, para quem não conhece, que tem um espaço de verde, um espaço aberto bem amplo, e então os professores também utilizam desses recursos. Então a ideia de ter 6 aulas ou 7 aulas não necessariamente tem a ver só com a percepção de que o aluno tem capacidade de absorver mais, é para promover a possibilidade de encontros maiores entre alunos e professores. Tá certo, olha só, a gente está recebendo aqui mais participações do Rinaldo Medeiros, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul. O Felipe Silva, de Ribeirão Preto, está mandando boa noite. O Wolfgang Pistori está perguntando sobre redação, a importância do ensino da redação no ensino médio. É um assunto que a gente vai falar já já. Você está acompanhando aqui a entrevista no projeto Escolha a Escola. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.